Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa terça-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje queremos compartilhar com vocês os textos de Zacarias, capítulos 9 e 10. Nós temos lido esses chamados profetas menores e Zacarias, apesar de ter um livro um pouco mais extenso, tem uns capítulos bem curtinhos e foi um dos profetas que anunciaram a vinda do Senhor Jesus. Com palavras de encorajamento, ele escreveu após o período do exílio na Babilônia para o povo de Judá, de que eles deveriam retornar a Jerusalém, reconstruir o templo, e não apenas eles estariam como um povo reunidos de volta em sua própria terra, mas ele profetiza, como vamos ler hoje, que viria um rei, aquele que reinaria com justiça e vitorioso. E foi Zacarias que profetizou no capítulo 9, verso 9, que o rei viria montado em um jumento, e diz, um jumentinho, filho de uma jumenta, para deixar bem claro que não seria nenhum imponente cavalo e nem um ser extraordinário ou espiritual, mas Jesus com toda humildade, como está registrado em Mateus capítulo 21 e também no Evangelho de João capítulo 12, ele veio montado nesse jumentinho, e também diz em Zacarias 9:9, justo e vitorioso, como aquele que é o Messias de Israel e o Salvador de todos os povos. Essa palavra mostra como os inimigos do povo de Deus serão julgados, mas o Senhor que prometeu cumprirá cada uma das etapas do seu propósito, da sua salvação e do seu cuidado para com o seu povo. Então, te convidamos a meditar conosco hoje com essa leitura de Zacarias 9 e 10. Vamos começar agora pedindo ao Espírito Santo entendimento, e ao final dessa leitura, eu e a Rafa queremos orar também pela sua vida e pela sua família. Amém. Vamos orar então pedindo sabedoria ao Senhor para que Ele se revele a nós. Amém. Pai, muito obrigado pelo seu amor, o seu cuidado. Obrigado que o Senhor é um Deus que fala conosco, que se revela a nós. E nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz, ouvir os Teus ensinamentos, ouvir os Teus princípios através da Tua palavra. Abre os nossos olhos para ver, Pai, e os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar com cada um de nós nesse dia, Pai. Dai-nos clareza, dai-nos todo o discernimento necessário para esse dia. Não somente para essa leitura eu peço, Pai, mas para todo o que for acontecer nesse dia, que nós tenhamos sabedoria, que nós tenhamos discernimento, Pai, e que o Senhor fale conosco. Nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Começa dizendo assim, então, acompanhe conosco, Zacarias capítulo 9. Uma advertência, uma palavra do Senhor é contra a terra de Adraque e cairá sobre Damasco. Essa região de Adraque é próximo de Damasco e está então falando tanto começando pela região de Damasco quanto as regiões ao redor. Existem alguns comentaristas que acreditam que possivelmente não foi Zacarias quem escreveu os capítulos 9, 10 e 11, mas o fato é que essa palavra, independente de quem recebeu a inspiração profética, foi registrada no livro de Zacarias, foi confirmada no Novo Testamento, porque essas palavras proféticas se cumpriram e ela é uma palavra inspirada do Senhor para encorajar o povo de Deus. Então diz assim, porque os olhos de todos os povos e de todas as tribos de Israel estão sobre o Senhor, como também sobre Amate, que faz fronteira com Damasco, e sobre Tiro e Sidom, embora sejam muito sábias. Tiro construiu para si uma fortaleza, acumulou prata como pó e ouro como lama das ruas. Mas o Senhor se apossará dela e lançará no mar as suas riquezas, e ela será consumida pelo fogo. Ao ver isso, Ascalon ficará com medo. Gaza também se contorcerá de agonia, assim como Ecrom, porque a sua esperança ressecou. Gaza perderá o seu rei e Ascalon ficará deserta. Um povo bastardo ocupará Asdod, e assim eu acabarei com o orgulho dos filisteus. Tirarei o sangue da sua boca e a comida repugnante entre os seus dentes. Aquele que restar pertencerá ao nosso Deus e se tornará chefe em Judá. E Ecrom será como os jebuseus. Montarei acampamento junto à minha casa, uma guarda para que ninguém entre nem saia. Nunca mais um opressor passará por cima do meu povo, porque agora vejo isso com os meus próprios olhos. E o famoso verso de Zacarias 9:9. Alegre-se muito, filha de Sião,
Exulte, filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de jumenta. A Bíblia diz que os discípulos não compreenderam o que aconteceu com Jesus naquela ocasião. Mateus registra no capítulo 21 que houve um sinal. Jesus enviou 2 dos seus discípulos para ir buscar esse jumento que estava junto do jumentinho, e Jesus pediu que eles tomassem aquele jumentinho mais novo e trouxessem para que Jesus se amontasse sobre ele. Jesus disse: se alguém perguntar o que vocês estão fazendo, eles deveriam responder: o Senhor precisa dele. E assim esse jumentinho foi permitido ser trazido até Jesus, sobre o qual Jesus montou e entrou em Jerusalém. Mas os discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Até depois, quando eles se lembraram da profecia que dizia que o Messias, o rei de Israel, viria, como descreve esse verso de Zacarias 9:9. E diz: ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro e do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Quando eu curvar Judá, como faço com meu arco, e usar Efraim como uma flecha, levantarei os seus filhos, ó Sião, contra os seus filhos, ó Grécia, e farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. Então o Senhor aparecerá sobre eles, a sua flecha brilhará como um relâmpago, o soberano Senhor tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles pisotearão e destruirão as pedras das atiradeiras. Eles beberão e resmungarão como embriagados com vinho. Estarão cheios como a bacia usada para aspergir água nos cantos do altar. Naquele dia, o Senhor, o seu Deus, os salvará como rebanho do seu povo e como joias de uma coroa brilharão na sua terra. Ah, como serão belos, como serão formosos! O trigo dará vigor aos rapazes e o vinho novo às moças. Agora, Zacarias 10 diz assim: peça ao Senhor chuva de primavera. É o Senhor quem faz os trovões, quem envia chuva aos homens e lhe dá as plantas do campo. Porque os ídolos falam maldades, os adivinhadores têm falsas visões e contra sonhos enganadores e contam sonhos enganadores. O consolo que trazem é vão. Por isso o povo vagueia como ovelhas, aflitas pela falta de um pastor, mostrando que tudo isso que muitas vezes é adivinhação, engano, falsos profetas não trazem uma verdadeira mensagem que traz transformação ou que traz conforto ao povo. E muitas vezes a mensagem profética vem com desconforto, mas é com uma bênção futura, é com algo que Deus quer transformar e renovar o seu povo. Sim, o verso 3 diz: a minha ira se acende contra os pastores, e eu agirei contra os líderes. Porque o Senhor dos exércitos cuidará do seu rebanho, o povo de Judá, e fará dele o seu vigoroso cavalo de guerra. Dele virão a pedra fundamental, novamente falando de Jesus, que no Novo Testamento é identificado como essa pedra principal, pedra fundamental ou pedra angular, sobre a qual a igreja seria construída. Essas são promessas de que o Senhor traria paz, ele traria um reino de justiça e ele guerreará pelo seu povo como um pastor que cuida das suas ovelhas. Essa é uma característica de Zacarias, encorajando o povo de Deus a crer nas promessas de Deus, a se aproximar do Senhor, sabendo que Ele é bom e tudo que Ele faz é bom. Ele tem boas promessas para o seu povo. Dele virão a pedra fundamental e a estaca da tenda, o arco da batalha e os governantes. Juntos serão como guerreiros que pisam a lama das ruas na batalha. Lutarão, pois o Senhor estará com eles, e submeterão cavaleiros à vergonha. Assim eu fortalecerei a tribo de Judá
e salvarei as tribos de José. Eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles. Eles serão como se nunca os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, o Deus deles, e lhes responderei. Efraim será como um guerreiro, e o seu coração se alegrará como se fosse com vinho. Os seus filhos verão e se alegrarão, e o seu coração exultará no Senhor. Assobiarei para eles e os ajuntarei, pois já os resgatei. Serão numerosos como antes. Embora eu os espalhes entre os povos, em terras distantes, eles se lembrarão de mim. Como com os filhos viverão e voltarão. Eu os farei retornar do Egito e os ajuntarei de volta da Assíria. Eu os levarei para as terras de Gileade e do Líbano, e mesmo assim não haverá espaço suficiente para eles, dizendo que o povo de Deus iria crescer e prosperar tanto que a terra seria pequena, como aconteceu, por exemplo, com Abraão e seu sobrinho Ló. Eles passarão pelo mar da aflição, as ondas do mar serão subjugadas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. O orgulho da Síria será abatido e o cetro do Egito será derrubado. Eu os fortalecerei no Senhor, e no seu nome marcharão, declara o Senhor. Esses 2 capítulos, como o livro de Zacarias que estamos lendo, meditando capítulo a capítulo, vai reafirmar as promessas de Deus para o seu povo. Tanto mostra que o Senhor julgará os seus inimigos, como aqui volta a encorajar o povo de Deus com boas promessas, inclusive essa profecia que se cumpriu na vinda de Jesus, como está registrado nos evangelhos, Mateus 21 e João 12, de que Jesus viria e entraria em Jerusalém como um rei justo e vitorioso, mas montado em um humilde jumentinho. E assim nós aprendemos mais sobre o coração de Deus, mais sobre o cuidado dele para com o seu povo. O Senhor está sempre cuidando de nós. O Senhor tem promessas de nos dar um futuro, uma esperança. E nessa leitura nós lemos sobre como o Senhor é chamado o Senhor dos exércitos, que como um pastor cuida das suas ovelhas, o Senhor é aquele que luta as nossas batalhas, que cuida das nossas vidas, e a sua promessa é promessa de paz. Então eu e a Rafa queremos orar pelas nossas famílias e te convidamos agora a colocar diante do Senhor em oração, seja o que for que estiver te preocupando. Esses capítulos que começamos no capítulo 9, também já inicia dizendo alegre-se, chama o povo de Deus a se alegrar, como o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4. Alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida de todos. E ele nos chama a não estarmos ansiosos a respeito de coisa alguma, mas em tudo, através das nossas orações, apresentarmos a Deus as nossas súplicas e as nossas ações de graças, com a promessa de que a paz do Senhor, que está além de todo entendimento, vai guardar tanto os nossos pensamentos como o nosso coração em Cristo Jesus. Então, vamos orar. Quer orar para a gente, por favor? Pode ser. Pai, muito obrigada. Nós te damos graças, te adoramos, reconhecemos que só o Senhor é Deus e não há nada, Pai, que se compara a Ti. Nós pedimos, Pai, que assim como nessa palavra, essa palavra de esperança, essa palavra de restauração, essa palavra de renovo, de transformação, Pai, de uma nova oportunidade, de uma nova história sobre o seu povo, é assim que nós pedimos também sobre as nossas famílias. Traga, Pai, vida, traga renovo, traga restauração, Pai, em todas as áreas que precisam do renovo, do toque do Senhor, da esperança que há no Senhor. Eu oro, Pai, por cada uma das famílias que estão aqui representadas, pedindo, Pai, que o Senhor venha tocando em áreas que precisam receber, Pai, o milagre do Senhor, o toque, Pai, de cura do Senhor, a cura, a provisão, o renovo, a transformação, a restituição, Pai, e a restauração, seja uma restauração física, material e até mesmo uma restauração, Pai, emocional. O Senhor é aquele que vem reconstruindo, Pai, e restaurando o íntimo do nosso ser, que o Senhor mesmo nos criou, Pai. Eu peço isso também, trazendo cura, Pai, cura emocional, cura física, cura espiritual e restauração e restituição material para o seu povo. Obrigada, Pai, que a última palavra sempre vem do Senhor. O homem pode fazer planos,
O homem pode até mesmo ímpio achar que está prosperando, está indo além, Pai, está conseguindo vencer, Pai, o teu povo, os teus servos, mas o Senhor mostra que no momento certo é o Senhor que se levanta, Pai, por nós, e o Senhor é por nós. Na tua palavra diz: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então, em nome de Jesus, Pai, qualquer tipo de situação, de desesperança, de desespero, de ansiedade, de preocupação, qualquer coisa nós colocamos hoje diante do Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Colocamos a nossa confiança em Ti, Pai. Cura os nossos corpos físicos, cura a nossa mente, cura as nossas emoções. Traga, Pai, tudo aquilo que cada família precisa. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Dai-nos a provisão, Pai, necessária para cada dia. Qual seja essa provisão, Pai. É o que eu oro hoje em concordância com esse homem, com essa mulher, com esse jovem ou com essa pessoa mais madura, com esse avô, com um avô, uma avó, seja quem for, Pai, nós oramos em concordância e colocamos os nossos pedidos diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, que haja paz, alegria e bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Obrigado por compartilhar essa ministração com alguém de quem você se lembra agora e participar conosco. Até o final dessa semana, até sexta-feira, nós vamos concluir essa leitura de Zacarias, mas a cada dia temos aprendido novidades, revisto profecias que se cumpriram na vida de Jesus e que também estão se cumprindo na igreja. Então agradecemos por participar conosco e também por compartilhar com outros. Sim, um abraço, um dia muito abençoado para cada um de vocês. Um abraço, Cris, que está aí com a gente, orando, sempre orando, né, todos os dias pela manhã. E cada um de vocês que tem acompanhado, seja ao vivo ou seja mais tarde, tantas pessoas, não somente nesses últimos dias, mas há tantos anos, nesses 4 anos que nós estamos aqui, tem lido diariamente a palavra. E se você é novo por aqui, nós convidamos a você também a se unir a nós. E se você deseja aprender sobre algum livro, declarar conosco algum livro específico da Bíblia, você pode buscar no nosso canal do YouTube, Família e Fé, que tem vários livros da Bíblia já lidos. Esse ano nós estamos completando a leitura integral da Bíblia com vocês. Então você pode encontrar vários outros livros lá também. E nós temos também o podcast Família e Fé, que tem no Spotify ou no Apple Podcast, onde você também pode acompanhar durante a sua caminhada ou dirigindo no carro também as leituras bíblicas. É um prazer estarmos aqui com vocês e declaramos que você tenha um dia muito abençoado. É o desejo do nosso coração. Deus os abençoe muito. Nós amamos vocês. Um abraço.